gente, tudo bem com vocês? Como vocês já devem lembrar, no vídeo anterior eu contei um pouquinho sobre mim, tipo eu. E desculpem ter falado meu autismo errado. Eu quis dizer TA. Transtorno espectro autista, eu falei TA. Mas, enfim, vamos retomar. Eu gostaria, antes de contar mais uma, de começar a contar as minhas credibilidades, quero que saibam que minha credibilidade sempre teve seus alcances, e um deles eu sempre comecei lá na escola. Que é isso que eu quero contar um pouquinho mais sobre mim antes de eu mostrar para vocês as minhas histórias, que espero que vocês gostem. Desculpem o atraso das histórias, eu estou um pouco nervosa e eu também não sou muito boa de youtuber, mas isso é para outro dia e vídeo, tá? Vamos começar. Acho que desde como vocês sabem, eu sou de uma nível 1 de autismo, portanto, a única dificuldade que eu tive na escola foi a atenção. Mas quando eu era pequena, eu era muito travessa, muito mesmo na escola. Como qualquer outra criança autista, eu abria sempre um berreiro. Eu me lembro disso. Eu sinto um pouquinho de vergonha daqueles dias, mas há muitos eles riem. E acho que às vezes eu também rio e eu fico surpresa com o meu comportamento. Eu Antes eu não gostava muito de estudar. Claro, eu até que gostava de ir à escola, mas eu gostava mais para brincar, desenhar e, como vocês sabem, ouvir histórias. Eu gostava de ouvir histórias, muito mesmo quando alguém contava para mim, como eu estou contando para vocês agora. Mas quando alguém me estressava muito, eu sempre tive aqueles pequenos chiliques que acho que vocês conhecem. Até mesmo para uma nível 1 como eu acabava ficando muito estressada e tive meus altos e baixos. No fundamental, meu comportamento destrutivo ficou bem controlado. Eu consegui, infelizmente, eu não muito infelizmente, na verdade, aos 10 eu finalmente parei com os meus comportamentos de de estresses e autos destrutivos a ponto de fazer chilique em público. E quando entrei na escola, no fundamental, que acho que eu disse isso para vocês, me desculpem, mas quando eu entrei, eu só tava com um pequeno problema de atenção, que isso ainda é um pequeno problema para mim hoje em dia, porque quando eu faço, é verdade, parece que eu estou me concentrando, mas eu estou viajando na minha mente, indo para outro lugar mesmo, em minhas imaginações, que acabam fluindo, acabo me lembrando, acabo querendo outras coisas. Ai, ai, isso é problema. Quando eu estava nos meus últimos anos do fundamental, eu comecei a me interessar mais em português, em matemáticas e artes. E história até. Até que eu gostava muito de história. Eu sei que estou repetindo, mas quando eu me reflito a história, me reflito a história antiga, da época de 1900 até mesmo a Idade da Pedra, que me interessou. Achei muito fascinante. Agora, quando entrei no ensino médio, eu estava determinada. Sempre quis me formar e eu consegui esse meu sonho. Eu era muito, mas eu era muito querida na escola. Meus professores me adoravam. Até os alunos também me adoravam. Eu até que gostava muito mesmo de ser adorada. Eu não, quando fiquei madura, que eu diria que eu entrei no ensino médio quando eu fiz 16 anos. E me formei aos 18. Não, me enganei, desculpem. Não, eu acho que eu entrei aos 16 e finalizei aos 19 anos. Com o passar do tempo, eu comecei a me focar mais. Eu passava de letra em diversas matérias eu passava de letra. E mas em algumas eu era meio ruim. Em uma delas que eu tive dificuldade, acho que desde toda a minha vida, foi a matemática. É sempre matemática. Matemática sempre foi uma matéria que eu gostava, por causa dos números. Eu até gostava de contar mais. Como vocês sabem, às vezes fazer cálculos de
com aquelas formas e outras coisas que acho que eu tô me esquecendo um pouco, mas uma delas que eu me lembro é. ah, Desculpem, me esqueci, desculpem. Eu tive meio dificuldade em lembrar sobre a multiplicação, a divisão. Eu sempre fui boa em contar mais e menos, mas a multiplicação sempre foi um desafio muito desafiador. O mesmo para a divisão. Mas retomando, eu não vou. Eu posso até. Eu consegui passar até nessa matéria. Eu gostava muito de ir à escola. Não era só porque eu gostava de estudar. Acho que eu gostava também do clima de lá. Sabe? Às vezes você quer sair de casa e só ficar na boa. Eu ia o tempo todo. Todo mundo na minha família ficava surpresa por eu querer ir à escola, até mesmo quando chovia. Em dias de chuva muito forte eu ficava em casa. A preguiça era mais forte nesses dias. Mas em dias que eu tinha que levar trabalho, eu ia com certeza. Mesmo com protestos, eu ia. Eu era a, a amante da escola. Mas eu fiquei muito contente e feliz que eu tenha tido umas vidas extraordinárias e mal posso esperar para começar os meus estudos acadêmicos superiores em uma faculdade. Eu espero que, claro que não vai ser como a escola. Eu vou estudar híbrido, mas ao mesmo tempo eu entendo que vai ser diferente, porque não vão ser adolescentes, eu vou estar diante de adultos e eu vou ter que dar tudo de mim como eu dei nesses 3 anos que eu estive no colegial. Portanto, eu espero que, como vocês, não tenham tido dificuldades e vocês também têm. Aqueles que já se formaram sabem como essas experiências e aqueles que estão se formando ou vão entrar também ingressar em faculdades, em escolas, em ensino médio fundamental, não precisam temer nada. E deem tudo de si. Vocês serão pessoas excepcionais. E aquelas que já se formaram são pessoas excepcionais por conseguirem concluir esses capítulos da vida. Porque é como sempre disseram para mim: nunca é tarde demais para aprender e até mesmo para aprender mais coisas. Beijos roxos. Até amanhã, meus roxinhos. Tchauzinho. Obrigada pela atenção de vocês. Tchau.